menores por conta de alteração de deformação propriamente dita, de tubulização, né? E essa aqui, na verdade, é a primeira doença que não é sobre isso. Não é rara, mas também não é a coisa mais normal do mundo. Entretanto, todos vocês vão ver uma criança com isso aqui, ainda que não na fase aguda, mas quando estiver rodando a UTI pediátrica, então com uma certa frequência acontece e é muito grave, tá? É a enterocolite necrotizante ou enterocolite necrosante, é uma doença gastrointestinal grave, que a princípio não tem uma etiologia específica definida, mas que acomete principalmente crianças recém-nascidas com muito baixo peso, especialmente nas primeiras semanas de vida. Então, quando eu vejo quem é o meu paciente, que nem eu falo para vocês, quem é o paciente da cabeça e pescoço? É um senhor, normalmente homem, caipora, magro, que bebeu fumou a vida inteira. Esse é o perfil do paciente de câncer da cabeça e pescoço. Então, se eu pego uma enterocolite necrotizante, não é o bebê gorducho, bem nutrido, do peito da mãe. É o bebê baixo peso, talvez prematuro, que está invadido na UTI. Então, o bebê que vai para a UTI, que está com acesso clinical, está com não sei o que, está entubado, está com sonda, é aquele bebê invadido, com baixo peso, logo desnutrido, e quem não é bem nutrido não tem anticorpo. E esse bebê não está, muito provavelmente, em aleitamento materno, né? Então esse é o perfil que vocês têm que traçar na hora que vocês estiverem tentando fazer um diferencial. Você tem um bebê que não te fala, que não reclama de dor porque ele não consegue localizar. É um bebê que está grave. Você vê que, lembra que uma pessoa que está chorando, um bebê que está chorando, ele pode estar ruim, mas o que está largado está pior. Tá? Largado, assim, começa a rebaixar o nível de consciência, que ele nem responde mais estímulo doloroso. Então, por isso o bebê está pior. E normalmente essas doenças são graves, esse bebê está pior. Tá? 80% dos casos são RNs pré-termo, de baixo peso ou de muito baixo peso. É mais frequente em países subdesenvolvidos, podendo acometer não só esses bebezinhos recém-nascidos, mas também lactente, que não tem aleitamento materno e com diarreia crônica. De novo, então, não é mais o bebê recém-nascido baixo peso, mas é um bebê que não é mal cuidado. É o bebê que não teve a proteção do aleitamento materno, é o bebê que tem diarreia crônica. Essa diarreia por quê? Por parasitose, né? Por mau cuidado nesse sentido? Ou é porque ele tem alguma doença desabsortiva intestinal, que deixa ele também mais esfoliado, mais suscetível? Mas o que importa é isso, é aquele bebê que não está nutrido, não está bem, apesar de já ter saído daquela faixa etária comum. Então, a maioria, RN, baixo peso, desnutrido, bebê UTI. Mas você pode estar péssimo, pronto atendimento, e também pegar esse bebê com essa criança já, né? Esse lactente, com um quadro de abdômen agudo, que vai ser parecido com o abdômen agudo obstrutivo, com dor, e fica rapidamente cético. Então a chave disso aqui é sepse. Ele, poxa, parece que ele está obstruído, mas ele já está cético. Então o quadro parece um abdômen agudo obstrutivo avançado, tá? Mas aí é aquele bebê que você vê, é o bebê magrelo no buchão, que desnutrido, mas tem um buchão, tá? E você percebe que é uma família que não cuida direito, que tem uma história já a respeito disso. Mata quase metade das crianças, 47% de mortalidade. A análise das peças cirúrgicas dessas crianças é visto necrose de coagulação, que se inicia na mucosa intestinal, então começa de dentro para fora, quando analisa a parede intestinal. Então o problema começou dentro da luz intestinal, em sua porção antimesentérica. Então aqui eu tenho meso, aqui eu tenho a alça. Então a doença, além de ter começado de dentro para fora, começou de dentro para fora na borda antimesentérica. O que significa isso? Que
que começou na borda menos vascularizada do intestino. Então, onde o meso chega, chega sangue. Lembra que eu falei que a cabeça e o pescoço tem uma proteção? Você não falei de forma não, tá? A cabeça e o pescoço tem uma proteção à infecção por ser uma região extremamente irrigada. Então, regiões do corpo extremamente irrigadas, isso é uma proteção natural, porque o sangue chega bem, chega os fatores todos ali da imunidade e consegue lidar melhor com a infecção. Regiões que não vascularizam bem, e aí por isso que tem os pacientes, né, diabético, fumante, por que eles não cicatrizam bem, por que eles não tratam a infecção também. Os diabéticos perdem os pés, por quê? Porque não chega sangue. Então, às vezes, por mais antibiótico que faça, o antibiótico não chega, porque não chega irrigação sanguínea para chegar esse antibiótico e anticorpo e tudo mais lá. Então, é a mesma coisa. A borda antimesentérica é a borda mais distante dessa irrigação sanguínea e é por isso que começa o problema ali. E essa necrose, essa isquemia, essa lesão tecidual vai progredindo, comprometendo vários segmentos do intestino, e a parede também, levando a pneumatose intestinal. Essa pneumatose intestinal, gente, é um enfisema da parede do intestino, tá? Então, enfisema subcutâneo, só que dentro da parede intestinal. Então, no raio-x, a gente vai ter uma imagem patognomônica dessa doença por conta disso. A gente vê alça de intestino no raio-x? Não, a gente vê só o A, onde ela está distendendo. Vocês vão ver que a gente vai ver o anelzinho certinho da alça, que é pneumatose intestinal. Patognomônico de enterocolite necrotizante. E o que é esse A? A bactéria entrou dentro da parede e proliferou. É gás de bactéria anaeróbia. Está proliferando dentro da luz da parede, dentro da parede do intestino. Tá? Depois que isso vai evoluindo, essa infecção, então, na verdade, é uma infecção que começou na luz intestinal, na borda antimesentérica, que era o ponto de fragilidade da alça, e começou e se alastrou, e pode acontecer em vários segmentos intestinais. E por conta disso, a gente tem intestino irregularmente dilatado, a exame de imagem e também macroscópico ali, com a peça cirúrgica, né? Com paredes finas, hemorrágicas, acinzentadas, podendo estar intercaladas com áreas normais. O comprometimento pode ser de segmentos, então pode ser só no colo, ou pode ser colo e delgado, ou pode ser só um pedaço do delgado. Mas muito frequentemente essa é uma doença de paciente imunodeprimido. O problema não foi no alça de intestino, foi na imunidade dele como um todo. E a flora bacteriana que a gente tem é uma só no intestino inteiro. Então, por isso que acontece em vários locais. É como se a pessoa estivesse super mega imunodeprimida, a bactéria dentro da luz intestinal entra dentro da barreira mucosa e causa problema. Então, ela não vai causar só num canto, ela vai causar em múltiplos cantos. E aí é o grande problema dessa doença. Se tiver necrose, perfuração, eu vou tratar essa cirurgia, essa doença, como que eu vou tratar? Mancando, olha essa necrose ali. Dá para tirar só a casquinha? Não dá. E aí, se isso é espalhado e segmentar, lascou-se, porque as ressecções são amplas, o que pode levar a uma síndrome de intestino curto. E é isso que vocês vão ver na UTI, crianças internadas de tempão, sem ter alta, dependente de nutrição parenteral, mas sem perspectiva de sair dessa nutrição parenteral, e a única coisa que poderia tirar ela daquilo ali ou é o organismo dela se adaptar a essa subnutrição a vida inteira, ou um transplante de intestino. Mas transplante de intestino não tem cinesina, né? Então, infelizmente, essas crianças acabam morrendo por alguma infecção no transcorrer dessa internação em UTI, tá? E por isso aquele 50% de mortalidade. E as que vivem, a gente com certeza vai ver que vai viver as custas de muita sequela, é aquela criança que nunca vai ser normal. O segmento intestinal normalmente mais envolvido é o ilho terminal e o colo, justamente porque o colo tem uma proliferação bacteriana, né? A
contagem de bactérias no cólon é maior e o uretra terminal, por consequência, está mais ali pertinho também. Então, olha só, nessa imagem aqui, a gente vê o intestino dilatado. Você olhar, você fala, abdômen obstrutivo. Mas aí você vai olhar, não tem obstrução verdadeira. Você tem um ilho paralítico por conta da infecção do intestino, da proliferação bacteriana, que distendeu, com segmentos de alça doente, sadia. A gente vê que nessa mesma alça aqui, apaga uma luz aí, por favor. Pode ser uma só. Tá bom. Você vê que a base da alça, que está essa necrose, essa carapaça verde, está vermelha. Está inflamada? Tá, mas está sadia, não tem perfuração. O problema é que na borda antimesentérica, aquilo ali é necrose. Se ela não furou ainda, se tu triscar ali, vai rasgar. Então aquele segmento de alça eu tenho que arrancar. E esse outro aí, ó, é uma peça cirúrgica que começa lá, né, parecendo um estômago, mas não é delgado. Então, grande segmento de delgado, um pedação necrosado, aquela setinha ali, provavelmente onde tinha uma perfuração, que levou à indicação de cirurgia, porque essa doença aqui, gente, é igual pancreatite necrotizante. É uma cirurgia que nenhum cirurgião quer entrar. Eu nunca entrei numa pancreatectomia, uma drenagem de pancreatite necrotizante. Graças a Deus. Porque isso a gente aprende que ninguém quer entrar nisso. Porque essa é uma cirurgia de complicação. Você entra para abordar a complicação e o índice de sobrevivência dessas pessoas é muito pequeno. Tá? E é isso aqui. Então, essa é uma doença que não é cirúrgica. E se tornar cirúrgica, é para tratar a complicação, que no caso vai ser uma piora importante de sepsis ou perfuração mesmo. Que aí, abdômen agudo perfurativo é igual parou. Bota isso na cabeça. Hoje eu vi minha paciente, vocês foram meus alunos no passado, eu devo ter falado da paciente que eu fui fazer tireoide, pálpebra e ela evoluiu com abdômen agudo perfurativo espontâneo. Foi no início desse ano. Mas eu tive uma paciente assim esse ano. Foi bizarro. Fui fazer tireoide e bléfaro. E a mulher no pós-operatório, no segundo dia, evoluiu com abdômen agudo perfurativo espontâneo. Ela tinha uma doença diverticular dos colos, mas que estava assintomática. Ela perfurou. Tinha lá a tomografia, o baita pneu peritônio. E qual foi e aí assim, não sou eu que conduzo. Chamei cirurgia geral, digestivo, e ela ficou em tratamento clínico observativo com antibiótico na semana. E eu vendo, né? No pós-operatório, eu também estava vendo, só que eu, né? Bom, na época que eu fazia medicina, abdômen agudo perfurativo, gente, é igual ao parou. Você não sabe nem onde é que é o furo, não interessa, porque não tem furo que feche sozinho dentro do intestino. Caiu o cocô dentro da barriga, tá? É igual ao parou. Ficou, e aí eu fiquei tensa, porque, né, você fica naquela situação moral também com o colega que está conduzindo, e aí eu vou só ficar dando pitaco, e fiquei na minha. E o filho da paciente é estudante de medicina, estava junto, 6º ano, e ele também estava angustiado, porque a gente fica burro nesses momentos. Só que chegou no 5º dia e assim, botou antibiótico, deu uma segurada, né? Não ia para frente, mas também não ia para trás, vamos observar. Então tá bom. Quando deu 5 dias que eu passei, eu não estava mais passando visita, porque eu já tinha dado alta da minha parte. Só que eu passei para ver outro paciente, eu não, vou lá ver ela. Ela estava com puta de um cooling. O que é cooling? Hematoma, uma esclarecimento, parece hematoma. Pele umbilical, quente, botava a mão assim, estava vermelho, quente já, que é um sinal de peritonite grave. E aí eu tive que falar. A senhora vai chamar outro médico, porque esse doutor aí, me desculpe, não tem condições. E na verdade eu chamei e falei o filho dela e falei, ó, sua mãe está com vida, precisa achar outro médico. E aí acharam outro médico, botou no centro cirúrgico,
lavou, botou dreno e ela está viva. Mas, de verdade, não existe aquilo, tá? Pelo amor de Deus, a cirurgia existe algumas verdades em cirurgia. Abdômen perfurativo é igual, que seja lá parou por vídeo. Só para olhar, checar onde é que está o furo, tem cocô, não tem. Lava, aspira, põe um dreno. Ainda que fosse por vídeo, só para fazer isso. E foi o que foi feito. E essa mulher, depois desse dia, ainda ficou uma semana na UTI, porque ela ainda ficou séptica, ficou ruim, esfoliou, ficou anêmica, ficou mais de 20 dias no hospital ainda. Tá? E assim, por que ela perfurou? Ela estava conversando com ela sobre isso hoje. Cara, pelo jejum. Porque não tinha motivo. Tipo, a cirurgia dela foi 3 horas, 4 horas no máximo, fez o jejum. Deambulação precoce, realimentação precoce. Ela foi reclamar, eu dei alta. E aí, um dia depois da alta, na verdade, foi tipo o segundo dia, que ela já tinha reclamado, eu tô com um pouco de, tô distendida, um pouquinho de dor na barriga. Bom, pode ser o ilho da cirurgia, né, do jejum, caminha, estimula, pode comer. Aí chegou uma hora, ela falou, não, doutora, eu tô indo pro hospital, não tô aguentando. Então foi 24, ela começou a queixar devagar, com 48 horas, umas 30, depois de 24 horas, e com 48 ficou muito ruim, não aguentou para o hospital. Pneu bruto, faca, tá? Qual é o quadro clínico desses bebês? Então, normalmente é uma dor que se inicia de forma súbita e específica, com recusa alimentar, letargia, febre, distensão abdominal, vômitos, diarreia, sangue via retal. Pode ser tanto sangue hematopoiesia, como melena, dependendo da altura e do tempo que levar para sair, pode ser as duas formas. Mas o mais importante, assim, é dor abdominal. A criança é bebezinho, então provavelmente ela vai ficar no início bastante irritada, começa a ficar distendida, provavelmente não tem aceitação alimentar, porque quem faz isso não come e ainda vomita. E você vê o exame físico com o abdômen distendido, ultra doloroso, que pode ou não ter irritação peritoneal no início. Se nada for feito, essa criança vai evoluir com sepsis, rebaixamento do nível de consciência, piora dessa distensão abdominal, sinais de defesa, porque você tem ou pus, ou de repente até perfuração, e a diarreia sanguinolenta franca. Tá? O exame físico varia a depender do grau de evolução do segmento envolvido, mas tem uma distensão abdominal, não tem obstrutivo verdadeiro, mas tem a distensão pela proliferação bacteriana e pelo ilho paralítico. Com defesa à palpação, ele tem uma pele umbilical, é o cooling, podendo ter sinal franco de peritonite. Olha o raio-x dessas crianças. Primeiro raio-x. Olha só para as alças, principalmente essas do meio, dá para ver nesse raio-x do meio. Tá vendo o anel, que não é que a gente não vê nos outros raios-x normal? Nesse raio-x do meio, ó. Vocês estão vendo bolinha, gente, no raio-x normal. Ó, no raio-x normal a gente vê assim, vê bola de intestino, ar e branco. Mas tu consegue ver a parede do intestino? Não. Então, viu a parede do intestino, esse sinal como se fosse um halo, um anel? Isso aqui é porque a alça está inchada, edemaciada e com ar dentro, com gás dentro da parede, tá? Nesse caso aqui, ó, tem um pouquinho também. Ah, é todo caso que vai ter? Não, não é todo caso que vai ter. Então não fica procurando pneumatose em todo mundo. Até porque pneumatose já é um sinal de agravo. Então, ela não, por exemplo, se raio-x foi feito quantas horas do início dos sintomas, né? Talvez no início fosse assim e depois evoluiu para isso, tá? Então, se tiver esse sinal aqui de pneumatose intestinal, isso é patognomônico de enterocolite. Agora, se não tiver, exclui? Não. E nesse outro aqui
tem aqui, ó, aqui no meu eu consigo ver. Esse filete aqui, que parece minhoquinha, isso é pneumatose no intestinal também, tá? E essas setas aqui, elas estão querendo mostrar o quê? Acha alguma coisa aí na região desse fígado? Não. Não, tá bom. Consegue ver que está desenhado a via biliar, escurinho? Na área do fígado. Umas linhas. Como se fossem os vasos. Isso não é o exame contrastado. Se eu estou vendo vaso no fígado, não é vaso. É a via biliar que está repleta de ar. Isso chama portograma aéreo. Também é patognomônico dessa doença, tá? Vou passar aqui, ó. Pneumatose intestinal, esse primeiro, e portograma aéreo. Forçando a amizade lá na área do fígado, é bem discreto mesmo, gente. Vocês veem umas linhas, uns desenhos assim, ó. É ar dentro do fígado. É para ver ar dentro do fígado no raio-x? É para ver veia no raio-x comum? Não. Então, é via biliar repleta de ar. Esse segundo é só a pneumatose intestinal. De que alça? De que alça? Vamos lá, no primeiro. Que alça que parece que está envolvida? Que tipo de alça a gente vê aqui? Não, não, eu não estou focando, eu estou falando assim, no raio-x, quais são as alças que está vendo estendida? Intestino grosso, de uma forma geral, e tem cocô, né? Parece cocô isso aqui, ó. Será que é cocô? Parece. Mas eu não consigo descartar que isso aqui, por exemplo, não seja um delgado, terminal também, mas principalmente grosso. E aqui no meio, será algum delgado também? Esse outro aqui, a gente perdeu a definição, mas essas bolotas bem bonitas assim, isso é delgado. Tá? Então deve ter grosso, ó lá, a flexura esplênica, mas as bolotas mais bonitas normalmente é delgado. E essa bola bem branquinha e redonda aqui? Tá, vamos pro outro raio-x. Esses dois raios-x aqui é da mesma criatura, tá? No raio-x em pé primeiro, o que a seta está mostrando? Isso, pneu peritônio. Isso é um pneu peritônio. Então quem falou pneu peritônio aqui, ó, não tem? Não, estava faltando. Ah, tá, não, tá falando desse aqui, tá bom. Pneu peritônio. Então ar entre o figueiredo e o diafragma. E aqui a gente vê a mesma coisa. Essa seta preta está mostrando o pneu peritônio no raio-x de Laurel. Esse branco pode ser, por exemplo, deixa eu só ver aqui, tá lá em cima, eu tô achando que aqui é pelve, aqui é superior. Parece meio roxo. Mas será que o eletrodo não ia estar mais escuro? Mas tem um fiozinho ali, né? Na minha cabeça. Eu acho que pode ser só uma interferência, pode ser só um eletrodo aqui, tem um fiozinho passando ali, tá? Mas o que ele queria mostrar aqui era principalmente esse pneu peritônio. Você tem a agulha gástrica ali e as alças aqui para baixo. Aí ele está mostrando o pneu peritônio. Então, o tratamento dessas doenças, como eu falei, se o problema aqui então é infecção, certo? É desnutrição, é falta de imunidade e infecção. Então, o melhor tratamento para isso é clínico. Então, primeira coisa, uma das coisas que vai fazer perfurar, além da infecção, e que piora a necrose, é que quando começa essa proliferação bacteriana dentro da alça, a distensão, concorda que se o sangue é difícil de chegar na borda antimesentérica com a alça assim, se ela estiver distendida, esse sangue vai ter mais dificuldade ainda de circular na alça inteira.
sem dizer que, lembra que todo paciente com abdômen agudo obstrutivo precisa de sonda para descomprimir, porque ele vai vomitar? Então, a primeira providência é fazer descompressão abdominal. Isso a gente faz com passagem de sonda orogástrica aberta, calibrosa, para a gente ver, está tendo refluxo entérico? Aquele estômago perfurado ali, você viu como estava estendido a agulha gástrica dele? Então, ajuda, dá conforto à descompressão, tá? Então, passa a sonda orogástrica calibrosa, deixa aberto, ligado sim, só colocado num saquinho, para você quantificar o débito e, inclusive, observar que secreção está retornando na sonda. Só um fluido gástrico? É bile? É enteral? Como que é o aspecto de conteúdo enteral? É um líquido normalmente meio esverdeado, porque mistura com bile, mas um líquido escurecido, fétido, né? Não é cocô para valer. Mas uma coisa que é interessante aqui é a gente observar se retorna sangue também. Tá? Deixar esse intestino repousar, né? Porque se a gente der comida, não vai dar certo, né? Vai vomitar de cara. Então, dieta zero oral, ninguém vai se meter a querer passar comida nesse intestino que está sofrendo, coitado. Corrigir os distúrbios hidroeletrolítico e ácido base, essa criança certamente está desidratada, desnutrida, com provável acidose metabólica pela sepse. Então, entra lá toda a avaliação de eletrólitos, peso da criança, para calcular as reposições de perdas lá, isso é super importante. Fazer o controle da sepse com antibiótico endovenoso de amplo espectro. Qual o espectro que eu quero pegar aqui? Só? Todos, gram positivo, gram negativo e anaeróbio. É o bicho de barriga, principalmente negativo e anaeróbio. Qual antibiótico eu poderia usar para as crianças aqui? Oxacilina? Oxa é gram positivo. Gram positivo é o de menos e oxa ampigentemétrico. Ampigentemétrico, eternamente. Algumas literaturas de cirurgia pediátrica, eles só colocam genta e metro, tá? Gentamicina e metronidazol. Ampicilina, gentamicina e metronidazol. Dieta hipercalórica parenteral, que é a NPT, por quê? Um dos motivos que levou ele a isso é porque ele é desnutrido, baixo peso e não tinha proteína, aminoácido para gerar anticorpo. Então a gente precisa nutrir, até porque esse intestino não está funcionando. Como é que vai ser, né? Então, nutrição parenteral total e controle radiológico em busca de sinais de complicação. Essa criança está no UTI, tá? Só para reforçar de novo. O antibiótico está combinado ou Todos têm que ser feitos. Cada um deve ter o seu horário e sua dose calculada. Então, se eu não me engano, o metro é de 6 em 6. AMP, eu acho, AMP e Genta, eu acho que eram de 8 em 8. Então, cada um vai ser feito de forma isolada, mas o esquema só se torna completo fazendo os 3. Tem que começar no mesmo dia e terminar no mesmo dia. Exceto se você tiver cultura, por exemplo, hemocultura, para te direcionar para uma bactéria X, mas é uma doença polimicrobiana, você não tem muito como saber qual é a bactéria específica. Esse raio-x que vai variar 6, 8 horas, vai variar da gravidade da pessoa, da criança. Ela está bem, você deixa um tiquinho. Ela está ruim, aí você reduz mais, tá? Em torno de 6, 8 horas, 12 horas. Vai relaxando conforme ele foi evoluindo. Quais são os sinais de complicação que você usa no raio-x? Programa aéreo. Ortograma aéreo. E
Então, a pneumatose em si, é importante você ver porque é um sinal de gravidade, mas não é uma complicação, porque ela por si só não indica cirurgia. Pneumoperitônio é um, e sinais de abscesso intracapitário seria outro, porque daí você tem que abscesso drenado, abscesso curado. Então, um é perfuração, pneumoperitônio, e o outro seria uma piora clínica que não melhora, porque assim, dá para ver abscesso no raio-x? Só se for uma alça que está colada lá e fez derrame, mas é muito difícil, é viagem. Então, normalmente o abscesso a gente percebe talvez primeiro na clínica. E aí o raio-x não vê, talvez você tenha que pedir tomografia. Aí você pode pedir tomografia, porque daí a tomografia vê o abscesso. E inclusive essa doença ela é tão rápida que aqui ele não traz tomografia aqui, mas sim, pode fazer tomografia se tiver disposição. Mas se essa tomografia for demorar, ele nem quer a tomografia, ele já indica cirurgia. Então, a piora clínica já é um dos critérios. Por exemplo, a criança já estava séptica, está entubada e chocou, está precisando de droga vasoativa. Isso é um critério de que ela piorou. Esse já é uma indicação de fazer cirurgia. Você não precisa ter o exame te mostrando que ela está ruim, que ela está. E se ela melhorar, beleza, ela não piorou, pelo contrário, ela melhorou. Lá, glória, e lá. Vamos fazer antibiótico até quando? Pelo menos 7 a 10 dias após a melhora clínica dela. Então a gente extrapola mais do que normalmente a gente usa. E nutrição parenteral, pelo menos 10 a 15 dias além, ou seja, para deixar esse intestino repousar bem, afinal esse intestino sofreu. Ele não chegou a perfurar, mas sem dúvida ele ficou isquêmico, infectado, ele precisa de um tempo para cicatrizar e voltar a ter a sua função. E aí o tratamento cirúrgico, como eu já falei, é indicado apenas para complicações, ninguém vai entrar nisso, porque vai ser para venecrose, peritonite, perfuração, quando eu tenho deterioração clínica importante, que poderia ser daquele abscesso, ou quando, sei lá, fez um ultrassom, tipo um FAST, e você conseguiu ver uma loja, resolveu funcionar guiado do ultrassom e veio lá um chocolatão, um fusão. Abscesso também, não vai melhorar sozinho. Então, parou a exploradora para inventário, lavar a alça, drenar e, se tiver perfurações, fazer ressecções segmentárias e até ostomias, né? Alguém vai fazer reconstrução de trânsito aqui? Não. Essa criança é arrancar, ostomia, lavar o dreno e rezar. Em que momento a gente realiza essa função? Só se você perceber que teve deterioração clínica, ou seja, a criança não melhorou, não está melhorando, apesar do tratamento do antibiótico. Você fez lá um raio-x, não viu nada. Você pode fazer uma tomografia ou um ultrassom de abdômen. E se um desses exames veio uma coleção, na verdade, ao meu ver, não tinha nem que funcionar nada. Se tu viu que é coleção, se tu vai funcionar é porque tu tem certeza que tem coleção. Aí vai funcionar? Não. Tem que ir para laboratório, tá? Mas seria um exame de imagem que te mostrasse líquido. E aí, é porque assim, será que é ascite? Não vai ser ascite, né? Nessa barriga que tá podre. Vai ser pus. Então, talvez ele funcione antes para ver, é ascite ou é pus? É pus. Entendeu? E aí, quais são as complicações dessa doença? Estenose intestinal em 25% das crianças que sobrevivem. O que é estenose? Todo órgão cilíndrico, quando sofreu um trauma, cicatriz estenosando. Estenose é redução da luz. Então, esse intestino, mesmo que a criança ficar bem, de boas, 25% delas têm estenose intestinal.
E estenose intestinal leva a abdômen agudo obstrutivo, que é o que eu falei lá do Bolsonaro, ou suboclusivo, é aquele que obstrui, desobstrui, obstrui, desobstrui. Então, ela é uma candidata a ter abdômen agudo obstrutivo em outros momentos, tem que ficar de olho para isso. O diagnóstico é feito por edema varitado, caso ela evolua para abdômen agudo obstrutivo. Síndrome de má absorção, essas aqui praticamente todas vão ter. Por quê? Teve lesão da mucosa, teve isquemia, lesão aguda da mucosa. Essa mucosa nunca mais vai ser a mesma. Então, vai ter síndromes de desabsortiva. E se tirou o segmento, aí lascou-se. Vai depender do tanto do segmento. Se for pequenos segmentos, aí sim, cada segmento do intestino a gente tem uma que absorve algum elemento, né? Então, se for enfim, depende do segmento envolvido. Isso, nesse caso, faz reposição dos pacientes faz reposição? Pode ser que seja necessário. E os que evoluírem com síndrome do intestino curto são aqueles que tiveram grandes segmentos ressecados. Esse sim é aquele que eu falei que muitas vezes é incompatível com a vida ou que acabam morrendo por sequelas de desnutrição e de imunodepressão. A gravidade está diretamente relacionada ao tanto de intestino que foi ressecado, né? E se permaneceu ou não a válvula ilho-secal. Então, esse segmentozinho de 25 centímetros terminal ali do ilho é super importante para tentar absorver algum elemento. Crianças que não conseguem preservar a válvula e os 25 centímetros ali terminal de ilho, normalmente não sobrevivem. É um dos critérios para a gente falar, sobrou nada de ilho, a chance dessa daí é menor. Ou sobrou, a chance é maior, porque é um segmento de intestino delgado super importante para absorver os oligoelementos. E também para ser um estoque, para não deixar passar tudo direto e simplesmente não absorver nada. Tornam-se dependentes de nutrição parenteral total prolongada e é a principal indicação de transplante de intestino em crianças, que a gente sabe que não é a nossa realidade. Alguma dúvida dessa doença? Então, só os links, os pontos chaves dessa doença. Bebê de UTI, principalmente os que nasceram já desnutridos. O bebê nasceu, já foi com a UTI todo invadido, evolui com abdômen agudo obstrutivo, com abdômen agudo. Uma das primeiras hipóteses é isso aqui, tá? Ou o bebê lactente, de até 2 anos, mal cuidado, com diarreia crônica, que seja por parasitose ou porque tem alguma desabsorção. Esse pode fazer também, tá? São os dois perfis. É muito raro o bebê tchutchuco gostoso, que mama no peito, bem cuidado, ter isso aqui. Professor, a iniciação também do inflamatório? Ele pode assemelhar o inflamatório, porque ele é inflamatório, só que ele é difuso. Ele é diferente da apendicite, que localiza, ele é difuso. Então, por isso que ele evolui rápido, muito rápido. Muito rápido, desculpa. E simula um obstrutivo. É um inflamatório que foi rápido demais e rapidamente pareceu um obstrutivo. A apendicite não fica distendidão, entendeu? Tanto que, o que é comum? Febre, sepse, vai ter sinais de sepsemia muito importantes. Gente, essa doença aqui, esse palavrão é Hirschsprung. Hirschsprung. Tem que aprender a escrever. Tem que aprender a escrever. Eu vou escrever só o H e o G. É o nome da doença, não tem outro nome, tem outro nome, é o megacolon congênito, tá? Hirschsprung. Tem que aprender a escrever. Quem escrever certo na prova? Nada, quem escrever certo. Não tem mais obrigação. Exatamente, muito obrigada. Ajuda um pouquinho. Vou cuidar dos ossos. Hirschsprung. Doença congênita, doença colo? Megacolon congênito,
tá? Porque o megacólon chagásico, ele é o megacólon do adulto. Esse aqui, o equivalente, é tão conhecido quanto, só que é uma anomalia congênita, que leva o megacólon também. Ele é caracterizado pela ausência da migração dos gânglios nervosos dos plexos mioentéricos de Meissner e submucoso de Auerbach, do intestino grosso, especialmente no reto e no sigmoide. Tá, vamos lá. O intestino, ele tem a musculatura longitudinal e a cilíndrica. E aí a peristalse vai ativando os dois plexos. Então, Meissner e Auerbach. Essa migração nervosa desse plexo nervoso que dá o comando para o intestino inteiro, no embrião acontece no crânio caudal. Então, a última região do intestino a ser inervada é o reto e o ânus, tá? E ali no ânus, na verdade, a gente tem dois esfíncteres, certo? A gente tem o esfíncter anal interno e tem o esfíncter anal externo. O interno, ele é de domínio desses plexos parasimpáticos. O externo é nosso, é simpático. Ele já é de outra origem embrionária. Vou fazer, inclusive, um exemplo demonstrativo e prático para vocês. Cá estão todos. Todo mundo relaxado? Não. Então, o esfíncter dela está diferente. Todos relaxados. Como está o nosso esfíncter anal interno? Relaxado ou contraído? O externo está relaxado. O interno está contraído. Não, o externo está relaxado. O interno está contraído. Não, não tem que estar contraído só. O interno é Bora lá. Tá todo mundo. Qual é a função do reto, da ampola retal? Armazenar. O intestino está continuamente, não tem ruído, não é contínuo? Então ele está continuamente jogando coisa para frente. E aí alguém tem que segurar. Porque senão a gente era igual pato. Andou? Né? A ampola retal, ela é dilatada e por isso que no raio-x todo mundo deveria ter ar e fezes na ampola, porque a função dela é essa, de coletar. E aí, por isso, para ela coletar, alguém tem que fechar a porta. Então, o esfíncter anal interno, ele está em repouso contraído. E aí, conforme a ampola retal vai se preenchendo, quando ela preenche, isso é o que dá o estímulo de dilatação da ampola, que faz o esfíncter anal interno relaxar, e aí a hora que o seu externo, que está de boas, vai contrair para segurar até que você chegue no local que você vai evacuar, tá? É assim que funciona. Só que o esfíncter anal interno dessa criança, sim, aí qual é o problema? Essa doença é exatamente isso. Não houve a migração adequada dessa inervação na porção distal do intestino. Qual é o segmento que está envolvido? Vai variar. Se a doença for inicial, vai ser só reto, esfíncter interno e reto. Mas pode ser reto e sigmoide delgado e descendente, ou pode ser o intestino grosso inteiro. Então, isso vai variar de caso para caso, e quanto maior o segmento envolvido, pior é a doença. Tá? Especialmente reto e sigmoide, 90% dos casos acomete reto e sigmoide, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? O intestino paralisa, assim, vamos lá. Todo mundo já viu um cadeirante? Como é que é as pernas do cadeirante que tem paralisia, né, paraplégica? Atrofiada, mas ela
musculatura é relaxada ou é rígida? Já pararam para pensar nisso? Por que a pessoa que tem paralisia, que paralisia é uma coisa que fica, né, molenga, sem domínio muscular, e o músculo fica atrofiado, por que fica relaxado, fica duro e não fica mole? Hã? Porque depende do local, Então, na verdade, faz o que a gente chama de paralisia espástica. Eu não lembro a justificativa exata para vocês, o professor Genil pode explicar, perguntem dele e depois me fala. Mas as doenças com paralisias, com lesões racomedulares, elas fazem uma paralisia espástica, tanto na musculatura esquelética, então tanto nos membros e inclusive na bexiga, e por isso que eles têm muitos problemas urinários, com bexiga neurogênica, com necessidade de sonda, bexiga hiperativa, e eles inclusive têm que usar medicações antiespasmódicas, porque eles fazem uma contração anormal, eles têm distonias, e aí a gente tem que às vezes fazer inclusive botox, para melhorar o tratamento de dor. O pessoal do ortope faz nos pacientes que têm espasmo, toxina para relaxar e diminuir a dor. Apesar de ser uma paralisia, que a gente pensa que é sempre o contrário, né? É no início do quadro, mas a evolução, tanto é que se você pegar um cadeirante, no dia que você for no hospital e ver um cadeirante na cama, a gente pensa que as pernas, né? Só na Globo, que as pernas do cadeirante da pessoa que está paralisada, sofrendo trauma, tá com as pernas assim. Porque vocês vão ver que eles ficam com a perninha dobrada, igual na cadeira de roda, e que não conseguem nem deitar de lado. Você tenta porque ela é rígida. Ela fica nessa postura dobrada assim, bem rígida. E aí a gente extrapola isso aqui para cá. Então, o intestino terminal não foi inervado. O que acontece com essa musculatura? Ela fica paralisada e espástica. Então ela começa a se tornar uma barreira ao trânsito intestinal que está chegando aqui atrás. O segmento acometido se transforma numa pseudo-obstrução e o intestino funcionante proximal que está chegando começa a brigar. Então, no primeiro momento, a gente tem uma hipertrofia e um espessamento da parede intestinal saudável antes. Então, como normalmente eu tenho um reto sigmoide envolvido, então é um pedaço sigmoide e o descendente começa a ficar bombado para tentar vencer a barreira. Só que chega uma hora que ele não dá conta, que aí ele fadiga e aí é quando ele dilata pra caramba e fica fino. Então, dólico é o crescimento longitudinal dos colos e mega é a dilatação. Então, pode inclusive ser megacolo ou dólico megacolo. Essa porção dilatada, gente, entendam, era normal. Então, esse megacolo, na verdade, é uma complicação, é uma sequela da doença que não foi diagnosticada e tratada ao nascimento. Isso aqui é doença congênita, então ao nascimento ela já tem, tá? Se não tratado, leva 50% das crianças à morte por desnutrição e sepse. 90% dos RNs que não eliminam mecônio nas primeiras 24 horas de vida são portadores de Hirschsprung. E por isso que essa doença é tão importante de estudar ela, lembrar dela, porque se forem fazer sala de parto, receber menino, sabe Deus aonde, tem que lembrar disso. Não pode dar alta para bebê que não eliminou mecônio nas primeiras 24 horas. Por isso que a gente passa a visita lá na maternidade, e aí mãezinha fez xixi, fez cocô, e dá ódio. O doutor Daniel, que era professor aqui da finca, ele que passou visita em mim quando eu tive o Gabriel, e aí a pergunta dele foi, fez xixi? Eu não vi, mas ele deve ter feito. Então tá bom, até amanhã. Eu, como assim até amanhã? Eu quero ir embora. Eu fiquei com ódio dele, tão grande, vocês não têm ideia. Eu chamei a Joana, eu falei que eu ia me dar alta, que se ela não fosse lá, fiz um escândalo. Nossa, fiz escândalo. Aí a Joana levou uma fralda que se o menino faz xixi, ela muda de cor pra ver. Porque assim, não é que o menino não fez, mas às vezes a gente não percebe. O menino, coitado, foi espremido, foi, né? E aí, de fato, ele estava certo.
só que eu não queria, eu queria ver aquele xixi em outro momento, ele não me deu chance. Sei que no final das contas a gente se deu aula no final do dia com a Joana, ela viu o xixi. Mas é por isso, tá? Porque do ponto de vista urinário, a gente tem as agenesias, tem as bexigas neurogênicas, tem um monte de coisa urinária que pode dar ruim se não ver xixi. E cocô, por isso aqui, Hirschsprung é anomalias anorretais e outras coisas, né? São outras. Se o menino nasce com mecônio, tu já nem se preocupa, Hirschsprung não é, tá? A questão é quem não viu mecônio e não eliminou mecônio com 24 horas de vida. Acomete meninos 4 vezes mais que as meninas e é rara em prematuros. Pode ocorrer em associação com síndromes genéticas, por exemplo, síndrome de Down e anomalias outras urogenitais. Vocês vão ver que os coitados com síndrome de Down pode ter um monte de outras anomalias associadas. A clínica dessa criança é uma criança que nasce, não elimina mecônio nas primeiras 24 horas, ou tem uma história de constipação, porque vai que o diagnóstico passou batido, né? Que tem uma distensão abdominal após o nascimento, seguido de vômitos biliosos, tão frequente quanto se insiste na alimentação, ou seja, dá peito, mãezinha, minha glória, dá peito de novo, e retarda a eliminação do mecônio. Pode levar a peristalse de luta, lembra que eu falei que no primeiro momento o intestino saudável quer brigar contra a resistência? E desconforto respiratório devido ao tamanho de distensão. Então, o intestino tem bactéria ali, né? E aí começa a ter essa distensão, tanto pelo acúmulo de líquido, secreção, às vezes alimento, como pela proliferação bacteriana. Aí, gente, é onde entra a avaliação do pediatra ou do médico que estiver na assistência. Bebezinho, distendido, 24 horas de vida, não eliminou mecônio, precisa fazer um toquezinho retal. Obviamente os bebezinhos são miúdos e o nosso dedo não entra, né? Ninguém vai fazer loucura aí, coitado dos bebês. Mas pode usar sondinho para fazer como se fosse o toque retal. Porque o que a gente quer aqui é o estímulo do esfíncter. Lembra que cocô na rola retal é o estímulo à distensão e liberação do esfíncter? Como esse reto terminal está comprometido, ele não dilata, não chegou cocô aqui. Então a gente faz o toque retal e isso funciona como estímulo para a liberação. E nesse momento tem saída explosiva de mecônio, que é altamente sugestivo da doença de Hirschsprung, tá? Então clinicamente a gente consegue suspeitar e dar o diagnóstico muito fácil dessa doença. Sugestiva não é diagnóstico. A gente vai ver já como é que dá o diagnóstico de certeza dessa doença. Essa criança, ela tem algumas opções. Ou ela vai evoluir bem, você fez ali a descompressão via retal, diminuiu o abdômen obstrutivo, diminuiu a dor, e aí você vai dar alta, e ela vai ser aquela criança constipada crônica, obstruída crônica, vai vir lá no consultório da doutora Joana. Ai, meu menino faz cocô, e assim vai. Provavelmente essa doença é uma doença de segmento curto, onde talvez não precise desse estímulo retal, mas a criança fica constipada de longa data, e é aquela criança que a mãe já acostumou botar supositório, e isso aí acaba servindo como estímulo, e vai levando. Essa criança é a criança que talvez vá se prejudicar mais, porque o diagnóstico vai ficando retardado e o megacólon está evoluindo, tá? Ou essa criança pode evoluir com abdômen agudo obstrutivo franco ao nascimento. Essa criança precisa de intervenção cirúrgica para desvio do trânsito intestinal ou resolução da doença o mais rápido possível. Quando eu falo desvio do trânsito, estou falando de colostoria. Se nada for feito, isso aqui é perfeito para outra doença que a gente acabou de falar. A criança não come, está obstruída, enterocolite, tá? Desnutrida ali, bebezinho, não tem reserva, está ficando grave, está proliferando bactéria, isso aqui vira uma enterocolite, tá bom?
Crianças maiores é aquela criança que passou despercebido, deram alta, o médico não se ligou, a mãe sofreu a vida inteira dela meio constipada. Esse quadro aí. Ela vai sendo aquele moleque magro do barrigão. Distensão abdominal, alargamento da base torácica e retardo do crescimento. No exame físico, pode ter palpação de fezes nos quadrantes inferiores do abdômen, pela compactação. É criança com fecaloma. Criança é para ter fecaloma? Não é. Tá? É um diagnóstico mais difícil de dar clinicamente quando a criança já está maior. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira providência, suspeitar do bebê, fazer o toque retal. Se tiver essa liberação esfincteriana em fezes explosiva ao toque, cara, praticamente tu deu o diagnóstico. Nas crianças maiores, a história é a constipação crônica. O raio-x simples, a gente, se tiver em quadro obstrutivo, vai ter o raio-x semelhante ao abdômen obstrutivo. Aí o nível de distensão vai variar com o tanto de segmento que tem espástico, né? Mas são sinais de abdômen obstrutivo baixo, ou seja, você vai ter segmento de colo dilatado e, se for uma obstrução mais importante, pode até o delgado já estar dilatado também. E o enema opaco? O enema opaco é o exame radiológico contrastado com contraste via retal, e nele a gente vai ver uma zona de transição, já eu mostro que ela é bem característica dessa doença. Pode fazer também manometria manoretal, que é aquele exame que coloca os sensorzinhos via retal para avaliar a pressão de relaxamento dos esfíncteres. Então, existe lá, né, o esfíncter anal interno deveria ter tantos milímetros de mercúrio e faz o estímulo retal e deveria relaxar. Então, você vai ver a ausência do relaxamento do esfíncter anal interno, mesmo após dilatação da ampola. E a biópsia de reto. Então, isso aqui é o diagnóstico de certeza dessa doença. Faz a biópsia aleatória de fragmentos da mucosa retal e na biópsia você vai perceber a ganglionose da parede intestinal e aumento das fibras colinéticas. Isso é diagnóstico de certeza da doença, tá? Olha o raio-x aí, raio-x normal, comum, aliás, do abdômen. Professora, mas vou poder fazer essa biópsia? Hã? Vou poder fazer a biópsia para confirmar? Tem. Tem livro nem Por exemplo, está em abdômen obstrutivo, vou fazer colostomia descompressiva, aproveita a oportunidade com a biópsia. Porque depois tu tem que fazer uma cirurgia muito invasiva. E se não for? Se for só funcional? Não precisa documentar. Patologia cirúrgica que vai resolver com cirurgia precisa documentar de fato o diagnóstico. A biópsia é pouco invasiva, precisa de anestesia, mas a biópsia em si pode ser só com a anoscopia, não precisa nem, mas com o colono hoje é mais fácil, né? Então o que vocês estão vendo no primeiro raio-x? Ei, gente! Distensão importante de alças de segmento de cólon, reto, sigmoide, ascendente, transverso, descendente, delgado também? Delgado também, as bolinhas lá no meio. Tem nível hidroaéreo? A princípio a gente não vê nível hidroaéreo, né? Mas tem uma puta distensão. Tá vendo o reto? De frente parece que está dilatado, faz assim, e no perfil faz um biquinho. Tá? Lembra que eu falei para vocês que no raio-x normal a gente tem que ter ampola cheia e nada no sigmoide.
E aí, nessa doença, tanto nos dois, tanto no normal quanto no contrastado, a gente vê essa sinal da inversão da relação reto-sigmoide. Então, o sigmoide está dilatadão e o reto e era para ser o contrário. Então, o segmento acometido aqui, nessa doença, é exatamente aqui na transição reto-sigmoide. Aqui termina o reto e começa o sigmoide. Então, quem está dilatado é o sigmoide sadio. O reto é que está espástico, não relaxado, não contraído e não deixa e funciona como uma barreira. Se eu tomar atitude com essa doença rápido, essa dilatação aí é só por distensão gasosa. Se eu demorar demais, esse segmento dilatado se torna doente e é irreversível. É que nem o estômago para um mega obeso. É um negócio gigantesco. Tem como voltar? Não, só cortando excesso. Só que o intestino a gente não consegue fazer bariátrica de intestino, tá? E aí é um colo que vai ser doente para a vida inteira. E pode até ter que ser ressecado se ele for muito disfuncional. Ele deixa de funcionar também. Por isso que tem que tratar essa doença bebezinho. O tratamento, então, é cirúrgico, tá? Começa com a limpeza mecânica dos colos, é o tal do preparo intestinal. Pode ser necessário fazer colostomia em alguns casos. Quando? Quando eu tenho segmentos de aganglionose cólica total, ou seja, todo o intestino grosso dessa criança está comprometido. Não tem como reconstruir isso numa primeira cirurgia. Então a gente vai fazer ileostomia terminal. Ou de segmentos longos de difícil limpeza. Então, também faz colostomia em segmentos grandes, né? Grandes comprometimentos de intestino grosso. Em caso de enterocolite, ou seja, demorou tanto que ela fez enterocolite, você só vai entrar para fazer colostomia também para descomprimir. Não vai ficar fazendo anastomose nem cirurgia definitiva nesse momento. Ou crianças muito desnutridas, que precisam primeiro recuperar, ganhar um pezinho, tirar ela do possível sepsis para daí fazer o tratamento definitivo. E a cirurgia é abaixamento abdômeno-perineal do colo. Essa cirurgia no adulto chama do Hamel-Haddad. É a cirurgia que foi descrita para o tratamento do megacolo chagásico. E aí, do Hamel modificada, seria a cirurgia para o megacolo da criança. É feita colectomia segmentar, ou seja, retira-se o segmento doente envolvido e faz o abaixamento dos colos, do colo sadio, conectando esse segmento sadio, anastomosando ele na parede posterior do reto aqui que sobrar. A cirurgia pode ser feita em 2 etapas, aberta abdominal ou por vídeo, mais um cirurgião via retal aqui com grampeador circular. Facilitou muito as cirurgias e os resultados do grampeador circular, que não tinha até uns anos atrás assim, tão disponível, hoje tem. Resultados são semelhantes e a gente consegue chegar em cura de 90% dos casos, se diagnosticado como bebezinho e tratado rapidamente. Complicações dessa cirurgia são 2. Uma, constipação, ou seja, teve estenose, ou o esfíncter anal interno aí ficou as fibras, continuou fazendo retenção, ou estenose da anastomose, ou o contrário, incontinência. Entenderam aqui o que é a cirurgia? Quando eu falo abaixamento abdômeno-perineal, é porque normalmente eu tenho que liberar a goteira parietocólica esquerda para eu poder chegar com esse colo esquerdo lá embaixo, quando eu preciso tirar, por exemplo, o sigmoide e um segmento reto. Se eu tiver só o reto envolvido e o sigmoide chega lá, precisa fazer abaixamento? Não. Levo o sigmoide e
faz a mesma coisa, tá? Então, melhor é a doença, quanto menor o segmento distal envolvido e mais rápido realizar a cirurgia. Colostomia para complicações ou para segmentos grandes. Alguma dúvida dessa doença? Hirschsprung. Eu acho que é a última doença dessa aula. Essa daqui, todo mundo vai ver, todo mundo vai diagnosticar. Seja na criança, seja no adulto. É a doença cirúrgica mais comum, é o abdômen agudo cirúrgico mais comum de todos os hospitais do mundo inteiro. É um processo inflamatório do apêndice secal, desencadeado por alguma obstrução da sua luz, que pode ser por um fecalito, por parasita, por hiperplasia linfóide, eu acredito mais nessa última, que progride com edema, translocação bacteriana, isquemia, necrose e perfuração. Em outras palavras, concorda que é uma enterocolite necrotizante segmentar? Porque a evolução é a mesma. Então, alguma coisa obstruiu a luz do apêndice, a bactéria que estava ali dentro começou a proliferar, até que migrou para dentro da parede do apêndice e causou processo inflamatório, isquemia e necrose, com perfuração ou não. Então, o mesmo raciocínio. Por que eu não acredito no fecalito? Porque poucos apêndices que eu fiz tinha fecalito de verdade, a maioria não tem. E porque a apendicite parece ter relação sazonal. No período de virose, quem tem local que tem virose bem estabelecida, parece que está relacionado com um pico de incidência de infecções de vias aéreas ou gastrointestinais. 1 em cada 15 indivíduos, já falei para vocês. Se temos 45, quantos apendicectomizados aqui mesmo? 2, está faltando mais um. A avaliação, a clínica, gente, vai variar com a anatomia do apêndice. A maioria está ali no certo, faucilíaca direito. Mas aquilo ali, ó, é o tudo de variação anatômica possível para o apêndice, tá? E aí a clínica pode não ser necessariamente clássica. Mas qual é o quadro clássico? Dor ou mal-estar abdominal mal delimitado, que se localiza na faucilíaca direita entre 6 a 12 horas e piora a mobilização, acompanhado de náuseas, vômitos e febre baixa no início. Nos casos avançados, pode ter piora da febre, sepse, toxemia e até sinais de peritonite. Pode haver diarreia reflexa quando o apêndice está ali do lado do reto, né? No fundo de saco, ou até piúria ou disúria, também reflexa. Então, tem que tomar cuidado, a infecção urinária é uma das coisas que a gente tem que descartar. O exame físico vai ter um aumento involuntário do tônus muscular da parede abdominal, especialmente na faucilíaca direita, e pode ter um plastrão palpável, ou até uma peritonite generalizada, localizada ou generalizada. O que é Bloomberg? Bovizinho. É aquele que traduz do ascendente ou do descendente. E o que acontece? Você vai fazer tipo uma distensão. Isso. É o deslocamento da coluna de ar retrógrada, né? E aí a dor não é onde você está apertando, a dor é lá na faucilíaca. Lenda urbana isso aí. Não, teve uns pacientes que eu já fiz isso aí também. Pessoas. Aqui, né? Obturador. Todo mundo vai ter todos os exames? Não. Então, ó lá, mozinho primeiro. Não pode fazer assim, hein? Soltar, tem que ser algo contínuo. Se escapar, não vai fazer mozinho nunca. Tá? Tem que lembrar que mal achar o gás, aí você não pode deixar escapar. O obturador, olha só como é caprichoso. Para ter sinal do obturador ou de pessoas, o apêndice tem que estar retrocecal, tem que estar no reto peritônio em contato com a musculatura, senão não vai fazer. Então é mais difícil ter isso aí, a variação anatômica, tá?
o mais comum é ter o Bloomberg. O diagnóstico é clínico, não precisa ficar esperando uma tomografia ou o médico do ultrassom, que o ultrassom é péssimo para ver o apendicite. Ainda mais dependendo de quem fizer. Exames de imagem, tem que pedir um raio-x? Tem. Raio da rotina do abdômen agudo. Nem que seja para no tiro, sem querer tu achar ou descartar outra coisa. Mas tem algumas coisas inespecíficas que sugerem apendicite no raio-x. Então a primeira coisa que fala, eu posso ver o fecalito? Na verdade eu mais via flebolito do que fecalito, mas pode ter. Fecalito? Flebolito é uma imagem radiodensa de calcificação dos vasos ilíacos, que normalmente estão cruzando ali na região da fossa ilíaca direita, e aí se você não tomar cuidado, acha que é um fecalito e não é. Redução de gás na fossa ilíaca direita, que é colo, né? Seco, deveria ter gás. Como faz o plastrão, o processo inflamatório ali, reduz o número de gás. E você pode ter a alça sentinela. O que é a alça sentinela? Vocês sabem? Alça sentinela. A alça sentinela, na hora que você tem um processo inflamatório ali, apendicite, o aumento, o epíflomo, junto com as alças de delgado ao redor, elas vão para cima fazer um bloqueio, e vão mesmo, tipo ameba. E aí, você faz um raio-x, bateu lá, raio-x. Aí você ficou, puta, será que esse cara tá com apendicite? Não sei. Aí você deixa ele em observação. Aí daqui 6 horas você faz de novo. E aí você vai observar, o delgado, ele é para estar em movimento, então o raio-x não é para ser igual ao outro. E aí às vezes a gente consegue ver a permanência daquela alça exatamente no mesmo lugar, bloqueando, ela está gruda, gente. Na hora da cirurgia a gente tem que desgrudar, porque o processo inflamatório fez grudar todas as alças e o fíbulo ali na região. E aí ela está, como a gente fala sentinela, que ela está ali bloqueando o processo inflamatório, tá? Que exame de sangue a gente vai pedir aqui? Isso é chuva? Não, Deus falando, derramando aí atrás. Quais são os exames de rotina do abdômen agudo? Não olha e fala não, vai. Hemograma, exame de urina, glicemia. Isso eu já fez, quanto de sangue? Amilase, paso, globina, ureia, exame de imagem. Força caso-alcalina da BGT entra, mas principalmente quando você está pensando em viabilizar, né? Quando está com colecistite. Pode pedir, faz parte da rotina para não esquecer, mas a gente consegue ver assim que não é mas só se te direcionar para doenças hepáticas, senão vai fazer para todo mundo. Mas tá. E o que você vai esperar de encontrar? Então, a gente costuma ver uma leucocitose, normalmente não é bruta, tá? Então, o leuco de 12 mil pode ser apendicite? Pode, se tu tá vendo uma apendicite inicial. Você vai esperar ela ficar de 20 e pouco, 30 e pouco para dizer que é apendicite? Não. Tem febre toda vez? Não. Pode ter febrícula, pode ter mal-estar. Febrão tu vai ver em caso avançado. A urina é para descartar, né, a infecção do trato urinário. Mas lembra, pode ter leucocitúria em alguns casos, porque o apêndice pode estar ali do lado do ureter e pode causar uma leucocitúria lendo no diagnóstico errado, tá? O ultrassom é operador dependente. Nessa faixa etária pediátrica possui mais importância para o diagnóstico diferencial. De quem? Quem é uma doença que é o diagnóstico diferencial nessa idade, aqui nessa região, que o ultrassom vê fácil? É aquela da semana passada? É. Esse que tem em alvos, não é?
Invaginação. Invaginação. Vocês treinam, que é pra vocês não terem que lembrar das porções tudo, tá? Então é isso. É mais importante para afastar uma invaginação, porque, gente, não vê, tá? Ó, os nossos ultrassons são muito ruins. São muito, muito ruins. Então não dá para confiar em ultrassom. A clínica é soberana. Posso tranquilamente indicar uma apendicectomia se a clínica é clássica. Eu só vou pedir tomografia no que não for clássico. E aí a tomografia é o gold nos casos duvidosos, tá? Mas não pode ficar retardando o tratamento. É melhor uma laparô branca do que uma apendicite avançada. E por isso que tem cirurgia por vídeo. Tá na dúvida? Mete a câmera. A gente tem muito medo de fazer laparô, de indicar uma cirurgia diagnóstica. E é diagnóstica, gente, isso é uma ferramenta. Faz o cortinho no umbigo, passa a câmera. Se não for, qual tu criou um corte no umbigo? Tá? Mas é melhor ter isso do que ficar esperando 24 horas na tomografia e deixar o apêndice evoluir esse tempo todo, se tu poderia ter resolvido ele bem inicial. Olha lá. Cadê o apêndice? Sabe por que é difícil ver apendicite? Quando tem uma apendicite avançada, bloqueada, tudo ruim, é fácil. O problema é quando a apendicite está inflamadinha, de vergonha. É muito difícil, porque tu vê um monte de alça dentro da barriga e tu fala o que é ilho, o que é delgado, o que é apêndice, onde é que está o apêndice. Às vezes não é fácil, mesmo na tomografia, tá? O tratamento ainda é cirúrgico, apesar de existir na literatura artigos falando sobre conduta expectante com antibiótico de apendicite, pelo amor de Deus, também não vai contra a natureza. Não. A apendicectomia convencional é a apendicectomia convencional aberta, com incisão de McBurney, tá? Ou por vídeo. Via de acesso é lá no ponto de McBurney, né? Se for a incisão de McBurney, inclusive, faz ligadura e tratamento do coto apendicular, limpeza exaustiva da cavidade, drenagem da cavidade em caso de grandes contaminações. Então tem pus, está perfurado, na dúvida, coloca o dreno, tá? Antibiótico, precisa? Sim. Profilático ou terapêutico? Depende. Depende em que estado estava o apêndice. Porque ele pode estar vermelho de vergonha e você vai fazer um apêndice por oportunidade. Mas tinha infecção? Não. Vai fazer antibiótico terapia? Não. E quando for, se for, tinha apendicite, mas estava inicial, basta uns 2 dias? Basta. Então assim, vai do feeling, na verdade, no intraoperatório. Mas tem que ser feito na indução, sem dúvida. Porque normalmente na cirurgia é que você vai definir qual era o grau de contaminação e definir quanto tempo que vai usar de antibiótico. Se tinha poeira, se tinha perfuração, aí você vai, sem dúvida, usar 7 a 10 dias ou mais, se for necessário, e antigentrimétrico está bem indicado. Casos avançados podem ter necrose da base do septo e ter que fazer ressecção de cólon, inclusive, com colostomia, às vezes, tá? Eu tive que fazer um caso e vi uma pessoa morrer de apendicite na minha residência. Aqui eu soube recentemente, eu acho que no último ano, pelo menos 2 pessoas, assim, chegou aos meus ouvidos, pô, fulano morreu de apendicite. É tipo um absurdo hoje em dia alguém morrer de apendicite, e isso é por conta de diagnóstico retardado. Ficaram enrolando, não pensaram e mata ainda, tá? Cirurgia do apêndice. Então, sabe o que é mais difícil na cirurgia de apêndice? Achar o apêndice às vezes. Como que acha o apêndice? Porque é o seguinte, McBurney é um buraquinho, assim ó. Aí tu chegou na cavidade, a alça faz assim ó, fica ali pra fora. Aí tu fala, e agora? Eu vou pra cima ou vou pra baixo? Pra onde que vou? Aí tu segue achando que é pra baixo. Aí você não chega em canto nenhum. Aí você segue pra cima. Meu Deus, aqui tá indo pro fígado. Como que acha o apêndice? Qual é a referência anatômica?
pontinha? A pontinha. Isso era tudo. A tênia a esquerda. A tênia. Que tenha? A gente tem 3. Porque a tênia, quando tu abre, parece um manto a cara. Agora, qual tênia? Onde? É a confluência das tênias. Você sabia que as tênias confluem? As 3 tênias confluem na base do cérebro. E elas confluem no apêndice. Então é exatamente isso. Você pega uma tênia com um Babcock ou com a pista anatômica e vai correndo. Chega onde tu acha que é caudal, é para estar o apêndice lá. Às vezes não tá. Sabe por quê? Porque às vezes a base do apêndice está no reto peritônio. E aí é a dificuldade. Ou está bloqueado com as outras alças. Então é quando a gente tem que abrir a parede no reto peritônio para ir seguir aquela tênia. Então se a tênia não pode acabar no nada, ela tem que acabar na confluência das tênias. Então pega uma tênia, pega outra tênia e segue o rumo, tá? Chegou ali na base do apêndice, avaliou, ó, esse aqui que tá fazendo essa cirurgia aqui, a primeira, concorda que ele tá vermelho de vergonha? Tá bonitaço, tá tchutchuquinho, ó. Que processo inflamatório que tem ali? Tem gordura, olha a cor do apêndice, a mesma cor da alça. Isso aí é uma apendicectomia branca. Mas vai deixar de fazer? Não, não vou deixar de fazer. Mas, precisa de antibiótico terapia aqui? Não. Precisa drenar? Pode até drenar, mas não precisa, tá? E é uma apêndice aberta. Agora olha esse outro aqui por vídeo. Esse sim, já tem até uma perfuraçãozinha, né? Duvidar ali onde ele está segurando. Tá isquêmico, tá necrótico e pode ter perfuração. Sem dúvida, quando ele chegou ali no apêndice, tinha uma pulseirinha ali ao redor. Isso aí é antibiótico terapia, tá? Por vídeo, vai lá na base do apêndice, enfia um monte de clipe, corta, enfia no saquinho, lava, aspira, lava, aspira, enfia dentro e cai fora, tá? Diagnóstico diferencial rapidinho dessas crianças, gente. Abdômen agudo como um todo, pode acontecer na criança, tem que lembrar. Pancreatite, já falei pra... Não, vocês lembram lá das enzimas, né? Pancreatite é uma coisa que a gente normalmente não pensa de cara e que a rotina do abdômen agudo nos ajuda. E na criança, ela pode acontecer pós-trauma, então crianças maiores, trauma de bicicleta, né? Então, sei lá, a pessoa brigou, levou um murro, volante carro no trauma, mas pode ser viral também. E o tratamento, a princípio, é clínico. Hidratação. Pode ser secundária litíase. Então, qual criança que eu tenho que pensar também? Então, quando eu tiver as alterações hepáticas, e algumas crianças obesas, obesidade hoje em dia é uma das maiores causas de pedra da vesícula, inclusive na infância, mas também crianças que possam ter doenças hemolíticas e fazem um número maior de cisto, de pedra biliar. E uma pedrinha dessa pode migrar e captar ali no váter e fazer pancreatite, tá? Então tem que lembrar desse tipo de pancreatite também. A clínica da pancreatite é dor abdominal em faixa embaixo radial do dorso e vômito. Pancreatite sempre causa muito vômito. Peritonite bacteriana espontânea, para isso você tem que ter um paciente da Tainá. Criança nefrótica, ou que tem derivação ventrículo-peritoneal, ou que faz diálise peritoneal, que houve uma translocação bacteriana espontânea. Essa criança está na cara, assim, ó. A mãe já sabe o que é PBE. Diverticulite de Meckel. Na próxima aula a gente vai ver o que é divertículo de Meckel. Eu já falei para vocês que é um resquício embrionário lá do duto onfalomesentérico, na posição terminal do ilho, que pode fazer uma IT. E é o principal diagnóstico diferencial da apendicite. E digo mais, eu aprendi na apendicite que toda vida a gente tem que correr o ilho terminal para ver se não tem alguma coisa. Só que eu não pensava. E esse alguma coisa é isso, divertículo de Meckel. Especialmente, e aí agora a gente já sabe por quê, porque embriologicamente está ali mais ou menos naquela distância,
e principalmente nos apêndices brancos. Então você tem um apêndice vermelho de vergonha, aí é mais obrigatório ainda você correr o angulho terminal, porque às vezes a maioria, na verdade, dos divertículos de Meckel são diagnosticados como confusão de um apendicite. E o tratamento cirúrgico é o mesmo. Então você faz o apêndice, corre, tem diverticulite de Meckel aqui, vai tratar também, tá? Então não pode esquecer disso. Colecistite aguda pelo mesmo motivo. Tá acabando, gente. Mas o quadro é de uma dor abdominal aguda, alta, mas localizada em hipocôndrio direito, que vai ter sinal de Murphy positivo, que é Você faz a palpação no redor do costal e a inspiração, você sente dor. a parada da inspiração forçada, a palpação do ponto de Murphy. Tem dor? Tem, mas é a questão da parada da respiração. Isso é Murphy. Só dor não é. A mesma coisa, tá? Que eu já tinha falado, obesidade, litíase secundária a doenças hemolíticas. Ultrassom é diagnóstico. Aí sim, tá pensando em abdômen agudo. Alto ultrassom fundamental. Cetoacidose diabética, eu acho que eu já falei para vocês, na aula passada, é uma das principais causas de dor abdominal, é uma das principais formas de abertura de caso de crianças com diabetes mellitus, diabetes tipo 1. Pneumonia lobar direita, criança pode fazer umas pneumonias de base com queixa abdominal. Às vezes ela não tem queixa respiratória e aí, inclusive, é um dos motivos que faz o raio-x de tórax entrar na rotina do abdômen para descartar problemas na transição tóraco-pulmonar. As hepatites agudas, ainda na fase anictérica, com localização de dor, a palpação e percussão do hipocôndrio direito. Só que aqui você vai ter transaminase elevada, tá? Então quem falou, é fazer de hepatite, não vai fazer para todo mundo. Agora, tem palpação hepática aumentada com transaminases, aí tu faz, tá? Anexite, a gente começa a pensar nas adolescentes, né? Doenças do desenvolvimento sexual. O exame de ultrassom, a princípio, vai ajudar, mas aí tem que colher uma coisa a mais na história que te leve a pensar nisso, mas pode ser também diferencial diagnosticado na laparoscopia. Às vezes só a laparoscopia consegue ver essas ites ovarianas, alguma coisa assim. Às vezes até uma gravidez ectópica ou simplesmente endometriose. Também entra no diagnóstico diferencial dos quadros de abdômen agudo. Só que vai ter aquela história de fluxo de relação com fluxo menstrual, tem clínica, é soberano. Adenite mesentérica, isso aqui é legal, isso aqui é um saco na verdade. Porque a adenite mesentérica é o quê? É uma dor abdominal lascada que começa do nada, que pode estar relacionada a um processo viral infeccioso de garganta, uma virose, que acomete, na verdade, qualquer pessoa, mas criança, ninguém tem dúvida que criança vai ter mais isso, e que na clínica você não consegue diferenciar de apendicite. E lembra que eu falei que a apendicite pode ser que seja por conta da adenite mesentérica que obstrui e o apêndice. Então, assim, às vezes você realmente não consegue dizer o que é um ou o que é outro. O que você tem que fazer? Deixar a criatura em observação até que você tenha certeza. O que você não pode fazer? Enfiar remédio para dor e liberar para casa. Porque vai mascarar e se for apendicite você está lascado. Você vai responder processo, vão falar mal de você, o outro colega que vai pegar o apendicite mais evoluído, mais fácil de ser diagnosticado, vai falar mal de você e você vai ser processado. Na dúvida, deixa a criatura lá de observação. Eu quero ir para casa, então não tá ruim. Então você se dá alta, porque eu não tô dando alta, entendeu? Tem que ser desse nível. Eu quero remédio para dor. Aí você tem que explicar, olha, pode ser que você esteja com apendicite, se a gente te der remédio pode mascarar, e aí o diagnóstico é retardado. Eu não tive um paciente que recusou. Se o paciente recusar, ele não tá com dor. Aí é critério de alta, mas tu joga a responsabilidade para ele também. Eu tô com
fome, essa pessoa também não tem apendicite. Quem tem apendicite não tem fome, tá? E às vezes você só vai realmente saber se isso aqui é uma coisa ou é outra com evolução. Eu nunca esqueço quando eu estava lá na sala de trauma de João Paulo, com a interna, os cirurgiões conversando, rindo um da cara do outro, e um paciente pulando no meio deles. Era um gordinho. Parecia que aquele gordinho já tinha ido umas 3 vezes lá, com dor abdominal, suspeito de apendicite. E não ia nem pra frente nem pra trás. Aí eles botaram o paciente, era um teste, sabe? Deu de onde um deles falou que quem tem a apendicite não consegue, tem dor pra pular. E ela estava com o arzinho pulando no meio do PF. Levaram ele para a laparoscopia, se eu não me engano, a laparoscopia dele era branca, foi um apêndice vermelho de vergonha. Mas como já era a terceira vez que ele ia no hospital por conta disso, acabaram indicando a laparoscopia. Uma hora tem um residente que fala, vamos, chefe, vamos colocar, não vou fazer nada. Vamos. Aí o residente só o que quer é uma cirurgia, né? Alguns diagnósticos só vão ser descartados na cirurgia, gente. Por isso é totalmente aceito o laparobranco em 20% dos casos. Então, um cirurgião que tem 20% de laparobranca não é um mau cirurgião. Não é um cirurgião ruim. O cirurgião fala assim, eu nunca tive uma laparobranca, ou eu quase nunca tenho laparobranca. Esse é o mau cirurgião. Vocês entendem que se ele não está tendo um índice de laparobranca aceitável, ele está fazendo um diagnóstico retardado ou deixando passar? Então, pensem nisso, que às vezes a gente julga antes de pensar, tá? Laparobranca é aceitável, ela é desejável. Professor, não, fez laparou, se o apêndice estiver normal, tem que saber feito. Faz a apêndice de oportunidade, porque pelo menos você já está lá. Aí vai deixar ele para uma próxima? Por exemplo, esse rapaz, já pensou, ele vinha com um apendicite, com dor abdominal recidivante. Na primeira vez indicam cirurgia para ele, nem tinha, não, faz não. Aí ele volta de novo. Putz, isso vai ficar. E agora, será que eu gosto desse apêndice eu não tirei? Aí vai com uma hora dar um apendicite mesmo, ou às vezes nem tinha apendicite, mas o outro cirurgião falou que tinha para se defender, dizendo que estava operando. Vira confusão. Então você fala, seja verdadeiro, estava inicial, estava inflamatório, ou não estava, mas por oportunidade eu resolvi tirar, já que a gente estava lá. Juro que é o último. É o último. Torção testicular, de testículo criptoquídico. Primeiro você vai ter o exame físico com a ausência do testículo, e aí o ultrassom de pelve vai te ajudar. Porfiria, doença rara, problema, viridiana. Acho que tá isso aí já no teste do pezinho, não tá? Porfiria? Não? Enfim, nunca vi. Vai ter essa história de urina muito escura, super raro, o abdômen é flácido, você não tem exame físico de abdômen, é só dor abdominal. Vamos estudar, traga pra gente, não sei se cirurgião. Cisto de ovário sem torção no pedículo, não sei. É coisa rara, porque já vi que tem estudante esse negócio aí. Cisto de ovário com torção no pedículo. Mesma coisa. Meninas na adolescência entrando na fase de desenvolvimento sexual, ultrassom para ajudar. Anemia falciforme, pela crise de falsização, também pode ser uma das, assim como a apendicite, como diabetes, pode ser uma das coisas que abre o quadro pela primeira vez da anemia falciforme, tá? Crise de falsização. Você vai ter um achado lá no hemograma de anemia e as células lá em folhas. Infecção urinária também vai ter clínica, disúria, e o EAS entra na rotina, a urina 1 entra na rotina do abdômen agudo também. Pronto, acabou. Eba! É para botar de novo? Agora a gente sente. Agora a gente canta de novo.